que abram suas Bíblias em Mateus 10, 39. O texto que temos aí diz que quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Deus Santo, nós somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, de desfrutarmos da Tua companhia, desfrutarmos, ó Deus, da ministração do Teu Santo Espírito, desfrutar da comunhão dos irmãos. Que gostoso, Senhor. Realmente não há um lugar melhor para se estar neste momento do que aqui, junto com os irmãos, te adorando, te glorificando. E peço que continues a falar aos nossos corações, agora através daquela mensagem que o Senhor tem preparado para os nossos corações no dia de hoje. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Queridos, quando nós falamos de vida cristã, a gente se depara com algumas situações, e eu creio que a mais central, que muitas vezes nos tira um pouco do sossego, às vezes nos deixa até angustiado, é saber se estou ou não dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente pede, nós estamos com dificuldade, nós pedimos bênçãos, Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, Deus nos livra, né? Deus nos protege, supre as nossas necessidades, mas muitas vezes ainda continuamos com aquela questão: eu estou dentro da vontade de Deus? O que eu estou fazendo é exatamente isso que Deus quer que eu faça? Esta é a pergunta que deve ser feita aos nossos corações. Porque muitas vezes a gente vai levando a vida, a gente vai caminhando, a gente pede, Deus vai suprindo, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós continuamos fazendo do jeito que nós achamos que está certo. E esse é a grande dificuldade de nós como cristãos. Não adianta eu falar para você, vai subir até no morro lá, que vamos daqui uns dias, se Jesus permitir, vai subir lá no morro e vai orar lá, que Deus vai falar de uma maneira mais clara para você. A grande verdade é que Deus está falando de maneira clara para você a cada segundo da tua vida. Mas às vezes você está tão envolvido na tua correria que você não está ouvindo. Não está escutando o que Ele está te dizendo. E pensando nisso, uma reflexão que tenho feito de algum tempo para cá, é que quando você está dentro da vontade de Deus, a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, bem no finalzinho, na última parte, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Francamente falando, você precisa mais do que isso? Estando dentro da vontade de Deus, tudo que você precisa está ali. E pensando nesta questão, olhando para o texto de Mateus 10, 39, nós não vamos ficar só nele, porque isso aqui é uma da base, onde os discípulos, tanto Mateus fala, Lucas fala, Marcos fala, e João, de uma maneira diferente, ele fala a mesma coisa, porque isso é muito importante que o discípulo de Jesus saiba se ele está ou não dentro da vontade de Deus. Essa é a parte mais importante na vida cristã, queridos. Podemos dizer desse texto, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Poderíamos dizer de uma maneira assim: se a prioridade sua é cuidar só de você mesmo, você jamais vai se encontrar, você jamais vai ficar satisfeito. Você vai alcançar coisas, atingir seus objetivos e vai continuar insatisfeito. Mas, se você deixar as suas ambições de lado e se preocupar em fazer aquilo que Deus quer para a tua vida, você será muito abençoado. E aqui nós não entramos em questões financeiras ou materiais, porque é o que mais tem regido o pensamento do mundo hoje, mas sim aquela satisfação pessoal
Aquela alegria interna que não importa se vai chover, canivete aberto, você sabe que você está dentro da vontade de Deus, você está dentro dos cuidados dEle. Isso é importante para nós, gente. Às vezes nós confundimos fazer coisas para Deus como se estivéssemos dentro da vontade dEle. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas, alcançamos, atingimos os nossos objetivos, mas a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus está zero, está baixa. Como mudar essa realidade da vida da gente? O desejo do nosso coração nessa noite, creio que sim, o desejo de Deus para nossas vidas é exatamente isso. É nos dar uma forma, nos ajudar, de que maneira nós podemos desfrutar da vontade de Deus para a nossa vida agora. Como podemos fazer isso? Como nós podemos desfrutar disso? Desfrutar da vontade de Deus é o mesmo que se alegrar com a vontade dEle para a sua vida. Olha só que diferença, não é você se alegrar com a tua vontade, mas a sua alegria é fazer a vontade de Deus. É isso que faz a diferença. Não é colocar, eu estou fazendo isso, mas eu sei que Deus está feliz com isso, mas você tem certeza disso? Ou é porque isso te satisfaz, te deixa feliz, né? Mas você está dentro da vontade do Senhor? Como que funciona isso? Como é que diz isso? Uma outra palavra que a gente pode aplicar a essa questão da vontade de Deus é deleitar-se, né? Que nós encontramos muito no Salmos 37:4, né? Que deleitar-se seja o que? É estar alegre, é ter prazer, é estar satisfeito e contente, não porque você alcança ou alcançou os seus objetivos, mas porque você está dentro da vontade de Deus. E esta certeza de estar caminhando dentro da vontade de Deus, ela é resultante da sua intimidade com Deus. E a sua intimidade com Deus, meus queridos, ela é uma disciplina diária espiritual. É você tirar tempo para ler a palavra de Deus, é você ter tempo de oração, de conversar com Deus, é você ter um tempo e deixar isso muito claro dentro da sua família, que é aquele tempo que você reservou só você e o pai, e que todos respeitem isso. Sabe, às vezes a gente dedica tempo para tantas coisas na vida da gente, mas com o pai a gente dá um restinho do nosso dia, e deveria ser o contrário, porque se Deus não sustentar, você não tem nada, se Deus não te der, você não tem nada. É ou não é verdade? Cantamos um hino, agora é o ar que eu respiro, né? Até lembramos, esses dias teve um lugar que eu preguei e eu lembrei desse cântico, acho que foi lá em Faxinal que eu estava para lá e lembrei deste cântico e o pastor se empolgou e nós cantamos, né? Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, né? E a gente cantou aquilo ali, alguns jovens não conheciam aquela música, né? Porque era da década de 80, né? Nem todos cantam. Mas a grande verdade é essa, você está na presença de Deus, mesmo que você não percebe, é como o ar que você respira, você está vivo, você respira ele, você está vivo em virtude de respirar o teu ar, mas às vezes você nem agradece pelo ar que você tem, você nem valoriza ou agradece, Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, eu estou vivo porque tem um ar que eu respiro. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, muitas vezes não, nós estamos na presença de Deus e muitas vezes nós não nos damos conta disso. E é aqui que a gente precisa compreender, gente. Independente do desafio da tua semana, você só está aqui hoje pelo amor de Deus pela tua vida. Senão você não estaria. Não estaria não. Quantos livramentos no trânsito, tantos lugares aí, é a graça de Deus. E este relacionamento com Deus, que é essa resultado primeiro de uma decisão, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero te buscar mais, e depois é uma atitude, porque tem muitas pessoas que ficam no campo da decisão, eu vou fazer, eu já decidi, eu vou fazer, aí quando você fala para a pessoa, não, mas não é agora, é daqui a pouco, né? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus, não, Deus, eu já decidi, eu quero servir o Senhor, mas ainda espera um minutinho que depois eu vou, e muitas vezes nós fazemos isso, não, eu vou orar a Deus, daqui a pouco você já atende um telefone, daqui a pouco você já vai fazer um monte de coisa, chegou no final da tarde, nossa, eu nem falei com Deus direito, hein? Então, queridos, nós precisamos compreender que é importante, é de máxima importância para mim e para você,
ter essa certeza que estamos dentro da vontade de Deus. E isso não é impossível, isso é perfeitamente possível. Apenas precisamos dar alguns passos. E é nisso que eu quero caminhar com vocês nesta noite. Como que nós podemos fazer isso? Como desfrutar, se alegrar, ter prazer da vontade de Deus, mesmo quando há reveses na vida? Deus, eu estou aqui, eu estou dentro da tua vontade, né? Eu tenho dito muito isso com relação a trabalho. Você ora, Deus te dá o trabalho, depois você sofre naquele trabalho, daí você começa. Ai, não era aqui não, eu acho que eu entendi errado, porque você não quis enfrentar aquele trabalho na base da oração. Você orou, aceitou o emprego porque você acreditou que foi Deus que te deu. Agora qualquer embate, qualquer dificuldade, você já recua, já fala que não é da vontade de Deus. Assim tem sido a vida de muitos cristãos. Muitos cristãos. A hora que começa uma dificuldade, não, eu não estou dentro da vontade de Deus. Mas espera aí, talvez você já entrou sem saber se era da vontade de Deus. Como a gente pode? Será que tem aí, tem uma lista de bolo, tem uns ingredientes? Não é uma receita. São atitudes que homens de Deus tomaram no Velho Testamento, no Novo Testamento, e também ao longo desse tempo nosso, e que tem experimentado, desfrutado da presença de Deus. A presença de Deus nem sempre, você desfrutar de estar dentro da vontade de Deus, não significa que você vai ganhar muito dinheiro, não significa que você não vai ficar doente, não significa que as coisas só vão sair tudo redondinho, é só tapete vermelho na tua frente. Não é isso. A vontade de Deus para as nossas vidas é o melhor para nós. E muitas vezes o melhor de Deus para nós é desafios, é momentos que nos faz chorar, nos deixarem claro, para que a gente busque a presença dEle e comece a crescer espiritualmente. É sair da zona de conforto para podermos crescer. Porque a nossa natureza caída, ela já tem esse desejo de ficar sempre no confortável, ou sempre no automático. Só que isso não faz a gente crescer. Isso não nos ajuda a avançar. Então nós precisamos avançar na vida cristã. E a primeira coisa que eu quero compartilhar nesta noite é que se você quer desfrutar da vontade de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é rejeitar. Não é tomar a decisão, não, eu vou rejeitar, mas não é agora, não, é rejeitar o pensamento humanista que reina no mundo de hoje. Pensamento humanista. O pensamento humanista tem o quê? Ele tem como objetivo valorizar o homem e suas realizações acima de tudo. O homem é o centro do negócio. Eu sou bom, eu tenho capacidade, eu consigo fazer, eu faço e tudo acontece. Aquilo não vai dar certo se eu não estiver presente. Esse é um pensamento humanista. E o interessante desse pensamento, sabe quando que surgiu o pensamento humanista, o humanismo, né, que a gente chama? Lá no século XIV até o século XVI. E sabe qual foi o maior momento? Esse momento onde eles entram, é o momento onde o povo estava com uma vida cristã muito fraca, destituído de comunhão com Deus. Então posso dizer que sem sombra de dúvida, infelizmente tenho que fazer uma afirmação assim, que uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ele consegue absorver esses pensamentos humanistas com muita facilidade. Ele consegue absorver para si, não, eu posso, eu faço, tudo ele tem uma explicação filosófica e uma explicação científica para tudo isso. E isso aconteceu em que momento da nossa história? Aconteceu exatamente no momento onde a religião não estava sendo mais valorizada. A vida piedosa que nós falamos, já falei aqui uma vez, um homem piedoso, uma mulher piedosa, é uma pessoa, ela não é uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa que tem um relacionamento correto com Deus. Como eu tenho um relacionamento correto com Deus? Com base na palavra dele. Ele me ensina como ter um relacionamento correto com ele. Ele me ensina. Então, quando a gente começa, quantas pessoas, eu estava falando esses dias com um grupo de pessoas e a gente estava dizendo exatamente que a gente viveu épocas, eu vivi uma época, década de 80, onde se pregava, se orientava a não dizer, que não podia dizer não para a criança. Viu como que ficou a geração? Vocês se lembram disso?
O pensamento humanista, ele tenta provar cientificamente as coisas. É tão interessante que no início do século XX, disseram que o melhor alimento era ovos mexidos com bacon, e todo mundo começou a fazer isso. Quando chegamos na década de 90, de 93 para cima, olha, não coma muito ovo, porque o ovo tem isso, porque o ovo tem aquilo, aquilo outro, aí todo mundo para de comer ovo. Aí daqui a pouco, não, coma ovos mexidos, que é muito bom. Então veja como a gente vai, quando a gente está distante de uma intimidade com Deus, a gente abraça todas essas novidades que não estão na Bíblia. E é assim que a gente fica fora da vontade de Deus, e é isso que o inimigo das nossas almas quer, gente. Ele quer que a gente fique longe da vontade de Deus. E aí ele fica trazendo atrativos, distrações para as nossas vidas. Então eu preciso querer rejeitar esses pensamentos, eu preciso rejeitar esse pensamento que se aloja no meu coração quando eu estou distante de Deus. Como diz Isaías, o povo me louva, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Sabe como que é um coração longe? Glorifica a Deus, mas longe o coração? Deus não é a prioridade para a vida dele. Ele glorifica a Deus, ele teme a Deus, ele é um crente, ele é salvo em Jesus Cristo, mas existem alguns limites que ele mesmo coloca para Deus. Não, Deus, aqui é assim que eu faço, né? Daqui para frente o Senhor continua operando. Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos estar dentro da vontade de Deus, mas nós queremos que seja do nosso jeito. Do nosso jeito. E enquanto eu penso assim, não dá certo. Justamente porque João 15:5 diz que, Jesus fala bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando nós olhamos para Romanos 12, 1 e 2, né, meus queridos, nós precisamos não permitir que a mentalidade deste mundo penetre as nossas vidas. Olha lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2, e não vos conformeis, não permita que as filosofias tão bonitas, as frases tão bem elaboradas deste mundo, penetre a tua mente e caia no teu coração. E você começa a partir daí a aceitar mais as filosofias humanas do que a própria palavra de Deus. Cuidado, porque isso pode te distrair e pode te levar para longe. E isso acontece com facilidade. Porque o homem, a natureza dele, ele gosta de ser aclamado. Ele gosta de ser aplaudido. E quem não gosta de receber elogio? Eu gosto. Quem não gosta? Mas nós não podemos permitir que aquele elogio caia dentro do nosso coração, como se a gente fosse realmente o melhor de todos os homens. Que isso não é verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós nos tornaremos pessoas autossuficientes. Eu cheguei aqui porque, olha, foi na minha cor. Se não fosse eu levantar de madrugada, se não fosse eu trabalhar até meia-noite, trabalhar 12 horas por dia, eu não tinha tudo que eu tinha. E aí alguém tem que ajudar a dizer, olha, se não fosse Deus que tivesse a saúde, você não tinha nem levantado 5 horas da manhã. Viu como que o pensamento humanista ele vai entrando na vida dos crentes e a gente começa a querer ter base científica para explicar tudo. E não é assim, gente. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é tremendo, poderoso, e tudo que você tem é Ele que te deu, e é a Ele que eu e você prestamos realmente reverência. Ele é a base de tudo na minha vida. Eu preciso entender isso, porque senão a gente começa a ficar indo pela parte periférica do negócio da vida cristã, e a gente não vive. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós precisamos pensar nisso. Esse texto de Mateus 10, 39, ele nos faz ter uma escolha. Nós temos 2 caminhos aqui. Ou eu fico na minha autorrealização, que daí é achar a minha vida, não, eu sou o cara, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Ou eu uso outra parte que é sacrificar minhas vontades,
para fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza que a vontade de Deus sempre será melhor. Logo, queridos, se você quer desfrutar da vontade de Deus para a sua vida, então escolha viver pela palavra de Deus e não pelos pensamentos que dirigem esse mundo. Cuidado. Há crentes que hoje os seus investimentos, ele não vai mais para a oração e pedir a orientação de Deus, ele já vai para ver as orientações que o Google dá ou que os consultores eletrônicos dão. Cuidado. Não, mas eles são pessoas com habilidade, mas não se esqueça que tudo que você tem não é teu de verdade, é de Deus. Então pergunte para Deus como Ele quer que seja aplicado isso. Às vezes nós achamos que porque devolvemos 10% ao Senhor, que é nossa expressão de alegria e de gratidão, daquilo que Deus nos dá, achamos que os 90% a gente gasta do jeito que a gente quer. Não se iluda, porque até os 90% Deus também tem parte nisso. Ele quer te direcionar de que maneira você vai usar isso. Então nós precisamos ter discernimento. Por isso, a primeira coisa é: rejeite essas filosofias do mundo. Tudo que você ouvir por aí, filtre pela palavra de Deus, tá? Não vai pela cabeça de todo, não, vem pela palavra de Deus. É por ali que você tem que ir. Por isso a importância de você, muitas vezes, levantar mais cedinho, para estar na escola bíblica dominical, para você estar sendo ministrado e crescendo espiritualmente. Você precisa disso na tua vida. Você precisa de orientação de Deus para fazer as coisas que Ele quer para a tua vida. Você precisa disso. A segunda coisa também que eu quero colocar é que, além de você rejeitar, você também precisa aceitar com sinceridade a liderança de Cristo na sua vida. Aqui é outra coisa complicada, porque ela vai de confronto ao meu eu, ao meu querer. Nós gostamos de sempre estar dominando as coisas. E o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu quero que você abra mão da sua liderança, da sua vida, para eu te liderar pelo meu Santo Espírito. Por isso o Espírito Santo está dentro de nós. Como a gente vê às vezes, eu já fui um jovem assim, né, dos meus 16 anos, que eu achava que eu sabia mais do que meu pai, sabia mais do que minha mãe. Talvez eu seja o único jovem que tenha feito isso aqui, eu acredito, mais ninguém. Mas quantas vezes depois de um tempo a gente começa a olhar para trás, se eu tivesse ouvido meu pai? Agora já não tem mais isso, o tempo passou, é daqui para frente. Para trás você não tem mais nada para fazer. Mas se tiver consciência e humildade e retomar daqui para frente, dizendo: não, então eu vou tentar ouvir os mais velhos. Esses dias, conversando para um grupo de jovens, eu falei: sabe qual que é o maior problema de vocês? É que vocês não perguntam as coisas, vocês acham que vocês sabem fazer tudo. Mas por que você fala isso? Porque eu já tive a tua idade. Tem coisas que nunca mudam na vida do ser humano. A gente começa a fazer tudo do nosso jeito, do jeito que a gente quer. A segunda coisa, meus queridos, primeiro eu rejeito a filosofia do mundo. A segunda coisa é eu dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja realmente o comandante da minha vida. Cantávamos um cântico na década de 80, que era do grupo, me fugiu agora, mas era do Ademar de Campos, né? O nosso general é Cristo. Com profunda ação, a letra deste hino. O nosso general é Cristo. Como é profundo isso. E na época a gente cantava porque a gente gostava do balanço, né? Um sambão, 84, 85, era um negócio diferente. Mas como é profundo essa letra, porque quando aqui nós temos militares, o general falou, você não fica aí questionando, não: olha, depois eu vou. Talvez lá no exército era assim, né, Antônio? O general falava qualquer coisa: não, tudo bem, é assim mesmo. Deixa comigo, depois eu vejo isso aí, general. Vai dar uma passeadinha por aí, depois a gente conversa, né? Era assim? Não. Você obedecia. Então, se você quer a liderança de Cristo, comece desejando ardentemente obedecer a sua palavra. Obedeça a palavra do Senhor. Muitas vezes nós cantamos a palavra do Senhor. Nós decoramos a palavra do Senhor, mas ainda está nos lábios, no meu coração ainda não desceu aquilo. Eu ainda continuo dizendo: mas eu penso assim, eu penso assado. Cuidado, isso não vai te levar a nada. Mas eu tenho experiência de vida. Todos nós temos experiências de vida, quer sejam boas, quer sejam ruins.
Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Ela não muda e jamais mudará. Por isso, deseje ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo é obedecer as palavras do Senhor, obedecer os seus mandamentos. É acompanhar o Mestre através da sua palavra. Olha que legal isso, né? Acompanhar o Mestre, acompanhar Jesus. Como que você faz isso? Leia Mateus, os Evangelhos, e tenta observar como que foi a caminhada de Jesus, os ensinos de Jesus, e você começa a caminhar ali com ele, você caminha com ele, nossa, mas Jesus agiu assim, né? Tem tantas coisas que esse mundo vai colocando e os crentes vão aceitando, né? Uma vez eu falei aqui que por um grande tempo, no início da década de 90, era aquela coisa, pessoas queriam arrecadar dinheiro nas igrejas, falava, é dando que se recebe, e o povo acreditou nisso, porque nunca leu a Bíblia. Se tivesse lido a Bíblia diz que é o quê? Melhor dar do que receber. Mas aceita o que o mundo fala e está tudo certo. Agora tem outras frases também estranhas, né? Que todo mundo aceita. Quem cala, consente. Jesus ficou calado na frente de Pilatos. Ele consentiu em alguma coisa? Olha, mas você vê como o povo a gente vai aceitando certos pensamentos que não está na Bíblia. E que nunca estiveram na Bíblia. Isso é aceitar o pensamento que reina no mundo. Isso é aceitar os pensamentos que reinam no mundo. E a gente precisa sair disso. A gente precisa pedir a Jesus para nos alertar com relação a isso. Esta caminhada perseverante com Jesus, ela vai fortalecer você, ela vai mudar a sua mentalidade, ela vai mudar o teu comportamento para melhor. Você vai estar ouvindo o Espírito Santo ministrando na sua vida de várias formas, em vários momentos na tua vida. E não é isso que a gente quer? Não queremos que o Espírito Santo fale para nós e a gente ouça, e aí a gente evita, quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente erra menos, bem menos. E o resultado desta caminhada com Jesus, você vai ter mais discernimento, para abrir mão de algo, porque às vezes a gente fala assim, não, Deus está me dando discernimento de um problema lá fora, mas muitas vezes, queridos, nós precisamos pedir a Jesus para nos dar discernimento de como os jeitões nossos. Muitas vezes nós temos alguns hábitos e achamos que está correto, e às vezes está completamente distante da palavra de Deus. Mas não ofende ninguém, pastor, não ofende ninguém, mas também não te traz benefício espiritual nenhum, não te traz edificação espiritual. Então, é importante a gente ser sinceros e perguntar para Jesus em todas as nossas orações, Senhor, há algo que eu tenho o hábito de fazer que não te agrada? Por favor, me revela. E depois de me revelar, me dá sabedoria para lidar com isso. Porque mudar jeitões na vida da gente não é fácil, gente. É fácil mudar hábitos de anos. Não é fácil. É difícil, em todas as áreas. Todas as áreas. Mas há crentes que querem misturar o ensino da palavra de Deus com o humanismo. Não, mas eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, amém. Não é amém, meu querido. Eu e você, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos que ter consciência, convicção de que Deus quer me melhorar cada dia mais, quer mudar cada dia mais, porque Ele quer me usar como um instrumento afiado para a obra dEle. Mas para isso, eu tenho que querer isso, eu preciso, Deus, eu quero ser assim. Uma vez, quando eu era presidente de conselho de pastores numa cidade que pastoreei, do interior, a gente fazia alguma coisa, eu chamava todos os pastores, gente, eu queria que vocês fizessem isso. Quando uma igreja fechou, eu fiquei tão triste, e alguém foi lá, pastor, mas o senhor está triste por quê? A nossa igreja está indo bem. Pois é, a nossa está indo bem, mas o meu desejo é que todas as igrejas cresçam, que todas as igrejas estejam indo bem. Não me alegrei com isso, isso me deu tristeza no coração. Então o cristão, ele é um instrumento de Deus para ser bênção na vida de todas as pessoas. Nós precisamos compreender isso. E nós temos que entender, queridos, que nós passamos por uma metamorfose.
por uma mudança de transformação pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que deve acontecer essa mudança. Eu leio a palavra de Deus, vem na minha mente, e eu digo, nossa, que bacana, é verdade. E eu permito que esse ensino de Jesus caia no meu coração. Estou convicto que é isso mesmo. E aí a minha prática, a minha atitude de colocar em prática, isso significa que não só ficou na minha mente, nem só no meu coração, mas me estimulou a viver para Jesus e mudar meu comportamento. Me ajude a mudar. Queridos, nós precisamos disso. Nós cristãos estamos no processo de santificação, não de salvação. Já somos salvos. Mas a santificação é um processo, que é uma desconstrução de pensamentos humanos que não glorificam a Deus, e uma construção de pensamentos bíblicos, da palavra de Deus, que vai entrando na nossa mente e vai nos motivando a deixar hábitos, a mudança de atitudes. Então eu preciso desse governo de Jesus na minha vida. Eu preciso disso, porque é isso que vai trazer vitória. Por isso, quando você olha lá em Lucas 14, 25, 24, 25, você vai ver assim: se alguém vem a mim e não aborrece. Agora vou explicar isso, porque essa palavra aborrecer parece cruel demais, mas eu deixei exatamente essa tradução mais clássica. Se alguém vem a mim e não aborrece, observa, a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você fica, mas peraí, Deus é um Deus de amor e quer que eu aborreça meu pai, meu filho? Peraí, essa palavra aborrecer no grego, gente, ela tem o sentido de amar menos. O que Deus está dizendo é, você não pode, eu não posso amar a Claudete mais do que eu amo a Jesus. Eu amo meus cabecinha branca, meus netinhos. E está vindo mais um agora sim ficou um grupo grande. Eu amo minha família, mas eu amo mais a Deus do que a Ele. Veja bem, Deus não está dizendo para eu não amar a minha família, Ele só está dizendo para eu tomar cuidado para não amar mais a minha família do que amar o próprio Deus. Aqui é que está o perigo. Eu posso amar muito mais o meu trabalho do que o meu Deus. Eu posso amar muito mais o meu bem-estar do que o meu Deus. E o que Ele está dizendo é, você deve amar sim, seus parentes, mas amar menos, você deve amar mais a Deus. É isso que Jesus fala. Agora isso é estranho. No século 21 isso é muito estranho. Onde já se viu, Deus é amor. Aí começa aquele monte de argumentos para tentar provar que não, você tem que amar sua família, senão você não está amando a Deus. Não foi isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que eu devo amar sim a minha família, mas eu amo muito mais a Deus do que a minha família. Olha como que é importante isso. E isso nos leva a evitar idolatria nas nossas vidas. Nós podemos idolatrar o nosso trabalho, nós podemos idolatrar nossos filhos, podemos idolatrar nossa esposa ou nosso marido, podemos idolatrar muitas coisas, por amar mais do que amar a Deus. Então é o contrário, gente, é amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que o texto está dizendo para nós. E quando isso acontece, o que eu consigo experimentar é mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versos 24, que ele diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. Olha só, ele não está dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, eu não estou dando valor, eu não dou mais valor à minha vida. Não quer dizer que ele não dá valor, mas ele ama mais a Deus, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele estava disposto, ele sabia da vontade de Deus para a vida dele. Paulo sabia o que ele teria que fazer para a glória do Senhor, e ele foi na frente. Mas ele passou por muitos momentos difíceis. Teve uma vez que ele apanhou, levou 39 chicotadas, e depois levaram mais uma. Não podia bater 40 de uma vez só, porque pela lei romana não podia. Então deram 39 chicotadas, depois deram mais uma, só para garantir as 40. Mas ele entendia que aquilo estava dentro da vontade de Deus. Mas disse: pastor, então a gente vai ter que apanhar para estar dentro da vontade de Deus? Você não se preocupe com isso. Se preocupe em estar dentro da vontade de Deus. O que Deus preparar para você sempre será melhor do que o que você preparar para você. Tenha isso em mente. Não permita que o seu excesso de cuidado com a sua vida
acaba te impedindo de desfrutar da presença de Deus e da vontade de Deus para a tua vida. Está aqui o problema. Nós queremos nos autopreservar quando nós não temos esse poder. Quem de nós aqui conseguimos dizer assim: olha, eu tenho 100% de certeza que sair daqui depois do culto, eu vou tomar um refrigerante em tal lugar? Humanamente se pode falar isso, mas se nós formos ser realistas, quem garante que eu estou vivo daqui a 1 minuto? Não é verdade? Mas muitas vezes nós queremos maquiar essa realidade da vida cristã com os pensamentos humanistas. Não, isso aí é religiosidade. Não, isso aí é fanatismo religioso. Mas quem conhece o Evangelho sabe que o homem não deve presumir o dia de amanhã. Isso é conhecimento bíblico. A pessoa envolvida com Deus, quando ele vai fazer alguma coisa, ele pergunta: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E se Deus não responder? Você aguarda ele responder. Mas aí vai chegar um crente todo espiritual e vai dizer assim: não é assim que Deus trabalha. Quem de nós sabemos como Deus trabalha, além do que a palavra de Deus nos explica? Viu como que a gente cai fácil nessas pegadinhas do inimigo das nossas almas? E assim tem separado muita gente, assim tem afastado muita gente, tem distraído os crentes da verdade do Evangelho, para situações profundas. É como aquelas coisas: eu estou precisando disso, está dando tudo certinho, então é a vontade de Deus. Nem sempre tudo está dando certinho, quer dizer que Deus está nesse negócio. A gente precisa apresentar Jesus e aguardar. E às vezes, não, está dando tudo certinho, é a vontade de Deus. Quem te garante? Agora, se o camarada falar assim: não, pastor, o Espírito Santo falou para mim, eu experimentei, ele falou e confirmou. Opa, não está mais aqui quem falou. Mas você precisa ter essa convicção. Cuidado de você não colocar teus pensamentos de uma maneira bonita, organizada na tua mente, que são mentiras de um coração enganoso, e para fazer as coisas do teu jeito, depois você está causando mais problema para você e a todos que estão em sua volta, porque você não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Por isso é importante estar dentro da vontade de Deus, e para isso é recorrente do que? De uma intimidade com o Senhor. É recorrente de descansar na presença dEle, é decorrente de ter paciência, aguardar Jesus te responder, porque Ele vai te responder. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente acha que porque está dando tudo certinho, Deus está fazendo. Quem disse? Nem sempre. Precisamos cuidar com isso. E a terceira coisa, falamos sobre rejeitar, falamos em ser sinceros, de querer ter o governo de Jesus na nossa vida. E por último, é deixar seus interesses pessoais para se preocupar com os interesses de Deus. É abrir mão da tua vontade, das tuas ambições. Mas pastor, eu não tenho que ter ambição? Claro que tem. Inclusive tem desejos que Deus coloca no nosso coração, mas nem sempre a gente consegue entender isso. Então a gente apresenta para Deus: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer então, mas vai mostrando para mim. Aí aqui tem uma questão, porque para fazer isso, nós precisamos negar-se a nós mesmos. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter lido isso na Bíblia. Negar-se a si mesmo é dizer não para a sua vontade e dizer sim para a vontade de Deus na sua vida. É isso que a gente precisa. E quando nós falamos de interesse, o que nós queremos dizer aqui, interesse é o quê? O interesse é algo que satisfaça a minha vontade, isso é interesse pessoal. Dentro desse interesse individual, é algo que eu acredito que para mim é muito importante, isso vai só me fazer bem, isso é o que eu penso. E às vezes esse meu interesse, ele é fruto de um orgulho, de um egoísmo da minha parte, de um desejo de querer as coisas. E que Deus nunca preparou isso para mim. Quando você olha lá em Lucas 14, 27, nós vemos o evangelista Lucas falando o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Opa, então aqui agora o que acontece? O que é essa questão da cruz? Meus queridos, Jesus, quando disse isso, ele estava indo para a cruz. A cruz de Cristo muitas vezes é sofrimento.
A cruz de Cristo é desafio, tem preço. Olha o preço que Ele pagou na cruz por mim e por você. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que é estar disposto a perder algo por amor a Jesus. Olha só. É estar disposto, carregar a minha cruz é estar disposto a perder algo por Jesus. Qual algo, pastor? Eu não sei. Eu não sei, você não sabe. Mas na hora Jesus revela. Na prática, isso significa que é eu me identificar diariamente com Cristo, na vergonha. Muitas vezes, gente, carregar a nossa cruz, as pessoas nos humilham por ser cristão e a gente fica quietinho, por amor a Jesus, mesmo que lá na tua mente está assim, ai, se eu pudesse torcer aquele queixo de lugar, mas eu estou me segurando aqui, eu devia dar uma resposta à altura do que ele falou para mim, ele me ofendeu. Muitas vezes é passar vergonha, porque as pessoas olham, nossa, mas que crente sangue de barata que é esse? Onde já se viu? O cara falou tanta coisa para ele ali, ele podia ter, se fosse comigo, tem aqueles machão, né? Se fosse comigo eu já tinha dado um tapa, um soco na cara. Não, e você segura aquilo por amor a Jesus, você não segura aquilo por causa de você, porque você entende que você não está preocupado com o teu orgulho, você está preocupado em glorificar o nome de Deus. E muitas vezes você fica calado, isso é vergonha. Passar por humilhações. Quantas vezes a gente, como ser cristão, a gente passa... Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, em 1979, meus amigos ficavam tirando sarro de mim, o crentinho. Não, esse aí não vem, não, que agora é só igreja a cabeça dele. A gente passa por isso. Algumas pessoas acham que porque nós cremos em Jesus, nós somos pessoas que não pensam, né? Pessoas que não têm conhecimento. Não é verdade, nós temos. As pessoas acham que porque nós somos cristãos, nós somos bobinhos. Salvo o engano dele. Muitas vezes nós passamos por lutas e aceitamos os desafios por amor ao nosso Jesus. É por isso que nós fazemos isso. Muitas vezes o mundo diz que você não deve levar desaforo para casa. A Bíblia diz que você deve levar. O mundo diz que o inimigo é ele para lá e você para cá. E a Bíblia e Jesus diz que é para você orar por ele. E se ele precisar de alguma coisa, você tem que ser o primeiro a ajudar. Isso é obediência à palavra de Deus. Isso é seguir a Jesus. E quando nós tomamos atitudes como estas, nós estamos dentro da vontade de Deus, porque nós estamos dentro da palavra do Senhor. E é por isso que a gente faz isso. Então nós podemos, isso significa morrer para a nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus. E a cruz de Cristo é aceitar espontaneamente a vontade de Deus para nossas vidas, para a sua vida. Por isso que Jesus, quando ele está falando em Lucas 14, ele está explicando direitinho, para que ninguém se engane, né? O cristão precisa entender que seguir a Jesus é uma vida de renúncia aos luxos, às minhas próprias vontades que não vão levar a nada. É isso. É ter uma vida de vigilância pessoal. Muitas vezes eu mudo a forma, os filmes que eu assisto, as músicas que ouço. Por isso eu quero concluir nesta noite com você, esse texto que nós lemos de Mateus 10, 39, ele te apresenta duas alternativas, salvar nossa vida ou sacrificá-la. Se a gente preferir os nossos interesses pessoais, não tenha dúvida, eu e você seremos perdedores, não tenha dúvida disso. Agora, se você se preocupar com os interesses do Senhor, você sempre será vencedor. Na Bíblia nós temos muitas pessoas que optaram em abrir mão de suas vidas e seguir a Deus. Abraão, ele deixa a sua terra e vai para onde que nem ele sabia. Mas Deus falou, sai da tua parentela e vai, ele foi. Não se arrependeu. Moisés deixa a corte, toda aquela vida de luxo, para ir para o deserto. Por isso Salmos 37, 4 diz, agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tenha alegria,
prazer, satisfação, contentamento no Senhor. E Deus vai te dizer o seguinte, Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você esperar. Por isso, queridos, 3 coisinhas, tem muitas, mas a primeira, rejeite os pensamentos, as falácias, não importa de quem seja que não estiver na palavra de Deus, rejeita. Segundo, seja disposto a aceitar o governo de Cristo na sua vida. E terceiro, abra mão dos seus direitos para que o Senhor faça da sua vida a vontade dEle. E você vai estar caminhando dentro da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver desta maneira. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua orientação e a Tua direção. E Senhor, como nós precisamos aprender do Senhor a viver dentro da Tua vontade. E sabemos que é importante estarmos pautados, que a nossa vida esteja pautada na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra neste momento. E cada um que estamos aqui, que está nesse culto hoje, ou até aqueles que irão porventura assistir online, que se encontram numa situação de dúvida, de indecisão, de não saber se estão dentro da Tua vontade. Ó Pai, continua a ministrar que esse estudo, que esta mensagem possa ajudá-lo, pelo poder do Teu Santo Espírito, a se encontrar dentro da Tua palavra e dentro da Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém.